Olá, meus amores! Estamos de volta para mais uma aula de ciências. Vimos na aula passada que a água aparece no ambiente em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Hoje iremos aprender sobre a utilidade da água, como nós utilizamos essa água que aparece no ambiente. Vamos lá? Lembre-se de pegar o módulo de vocês. Então, turminha, vamos lá. A água e as atividades humanas. Como nós utilizamos a água? Vejam só, na agricultura, a água ela pode ser utilizada para irrigar as plantas, favorecendo o crescimento e o desenvolvimento, certo? Então, a água na agricultura ela é muito importante para o desenvolvimento das plantações. A água também ela é utilizada na pecuária, ou seja, na criação de animais, onde a água é utilizada para o consumo deles, favorecendo a saúde e o desenvolvimento de cada animal. Então, continuando, a água também é utilizada na indústria, em processos que transformam a matéria-prima em outros produtos. Aí no livro de vocês encontram essa imagem que está sendo representada a indústria de mármore na Itália, certo? A água também é utilizada pelo ser humano para gerar energia elétrica nas usinas hidrelétricas. Nesse tipo de usina, o movimento da água gira as turbinas que acionam os geradores elétricos, certo, turminha? Então, a energia elétrica que chega na nossa casa, ela é produzida através da água lá nas usinas hidrelétricas. Então, turminha, vejamos agora algumas atividades humanas que dependem do curso da água sem consumir esse recurso. Que atividades são essas? A navegação e a pesca, certo? Nós fazemos a navegação, precisamos da água, mas não fazemos de fato o consumo dessa água, assim como também a pesca. Para fazer a pesca, é lógico que é necessário termos o curso da água, seja no rio ou no mar. Observem agora essas duas manchetes. Produção de feijão é prejudicada por falta de chuvas e calor forte. E a segunda manchete, falta de chuva prejudica a captação de água e abastecimento em Ribeirão Bonito, em São Paulo. As manchetes acima tratam de quais atividades desenvolvidas pelo ser humano. Essas duas manchetes está falando sobre qual atividade desenvolvida por nós seres humanos. Está falando sobre a agricultura e a distribuição de água potável para a população. De acordo com as manchetes, quais as consequências da falta de chuva para a população? Se há um certo período que não chove, há escassez da água, quais são as consequências da falta de chuva para a população? A falta de chuva compromete a produção de alimentos e a distribuição de água potável para a população, gerando um aumento dos preços de alimentos agrícolas devido à redução da produtividade agrícola. Lembrando que a água potável é aquela água que está própria para o consumo dos seres humanos. Então, vejamos agora a influência do ciclo hidrológico nas atividades humanas. Lembre-se que o ciclo hidrológico é chamado também de ciclo da água. Observem aí. Aí nós temos a plantação de trigo, que foi prejudicada pela falta de água das chuvas. Então, vejam só, a escassez de chuva, por exemplo, pode comprometer o desenvolvimento e a reprodução das plantas, bem como causar a morte de animais, reduzindo assim a produção de alimentos para a população. Como a tia falou, a escassez de chuva prejudica bastante as plantações, assim também a criação dos animais. Tanto as plantas como os animais precisam da água para sobreviver. Vejamos agora os danos causados pela escassez da água. Vamos lá. Diminuição do nível de água dos reservatórios, ou seja, se não chove, os reservatórios de água, eles começam a diminuir o seu nível. Assim, acaba prejudicando a captação e a distribuição de água para a população. Tanto a distribuição da água, como também a geração de energia elétrica, pois se não chove naquelas regiões
onde estão instaladas as usinas hidrelétricas, dificulta a produção da energia elétrica que chega até as nossas casas, certo? Observem aí as duas imagens. A primeira mostra o nível de água na represa, lá em Nazaré Paulista, e a segunda mostra o nível de água do reservatório da usina hidrelétrica do funil durante o período de seca. Observem que aqui é uma represa, na primeira imagem é uma represa e na segunda está mostrando a imagem de uma usina hidrelétrica, onde a água ela é represada para a formação, para a distribuição da energia elétrica. O baixo nível de água dos rios também prejudica não só o fornecimento de água e a produção de energia elétrica, como também a pesca e a navegação, pois com o custo dos rios baixos não tem como as embarcações conseguirem trafegar pelo rio e não tem como também estar realizando a pesca, pois a quantidade de peixes diminui naquele local. Observem agora aí no livro de vocês a vegetação e o ciclo da água. Qual é a relação que existe entre a vegetação, que são as plantas, e o ciclo da água? Observem a imagem aí. Qual o problema ambiental está representado na imagem ao lado? Vocês acham que o problema ambiental que está sendo representado nessa imagem aí, onde tem tipo um deserto ao redor, poucas plantas no meio e uma nuvenzinha de chuva ali no meio. Qual é o problema ambiental que está se referindo? Vocês acham que são as queimadas, a poluição do ar ou desmatamento? Estamos falando do desmatamento. Vejam que aí temos apenas a vegetação no meio da imagem e ao redor. Antes havia uma vegetação e ela foi desmatada, certo? Então, em sua opinião, qual mensagem o autor dessa imagem quer passar representando uma nuvem apenas sobre a área com a vegetação? O que é que vocês acham? Qual a mensagem que o autor quer nos passar com essa nuvenzinha só em cima da parte onde tem vegetação? Tia vai querer saber a opinião de vocês, viu? Tia vai dar a minha opinião, vou dar a minha opinião agora para vocês, mas a tia vai querer saber a opinião de vocês também, ok? Então vamos lá. O autor quis relacionar as plantas, a liberação de vapor de água no ambiente e a formação de nuvens, demonstrando a participação dos seres vivos no ciclo hidrológico, ou seja, a participação das plantas no ciclo da água. Sendo assim, a parte onde foi retirada a cobertura vegetal influencia na ocorrência de chuvas, ou seja, na parte onde foi retirada as plantas influencia na não formação das nuvens de chuva. Lembrem lá da aula passada, quando nós vimos sobre os rios voadores, onde as plantas absorvem a água, acontece a evaporação e começa novamente o ciclo da água. Estão lembrados? Então, turma, a vegetação também influencia o ciclo da água e de outras maneiras. As raízes das plantas localizadas à beira dos cursos de água, a chamada mata ciliar, ajudam a manter as partículas do solo unidas, reduzindo o carregamento delas para dentro dos corpos da água. A retirada da mata ciliar deixa o solo desprotegido, facilitando o carregamento de suas partículas para os cursos de água, o que resulta no chamado assoreamento. O que seria esse assoreamento? No caso, o assoreamento dos corpos d'água reduz a profundidade deles, afetando plantas e animais aquáticos. Observem que nessa primeira imagem nós temos um rio com a mata ciliar. A mata ciliar são essa vegetação que fica em torno dos rios. Lá na segunda imagem nós temos um rio assoreado, ou seja, ele foi diminuindo o seu volume e acabou deixando de existir, certo? Então, o assoreamento dos rios nada mais é que a escassez da água daquele curso do rio. Então, a retirada da cobertura vegetal diminui a capacidade do solo de absorver e reter a água, o que torna mais seco e, consequentemente, prejudica o abastecimento dos reservatórios de água subterrâneas. Então, meus amores, na aula de hoje
estudamos sobre as utilidades da água, como nós, seres humanos, utilizamos a água e vimos também a participação dos vegetais no ciclo da água. Iremos agora fazer a correção da atividade da página 226 do livro de vocês. Vamos lá? A primeira questão da página 226 diz o seguinte: Rebeca montou um terrário na sua aula de ciências. Ela adicionou água, solo, pequenos animais e plantas. Vedou o terrário e o deixou em um local que recebia luz solar pela manhã. Certo dia, ela observou a formação de pequenas gotículas de água na parede do terrário. Veja abaixo. Aqui a imagem do terrário que Rebeca construiu, certo? Então, na letra A diz assim: de onde veio a água que surgiu na parede do terrário? Vocês responderam? Então, vamos lá. A água que se condensou na parede do terrário estava presente no ar sob forma de vapor de água. Ao entrar em contato com a parede do terrário, esse vapor de água se condensou, formando gotículas de água. Esse processo aqui, lembra alguma coisa a vocês? Ele está lembrando sobre o quê? Sobre o ciclo da água na natureza. Na letra B, qual etapa do ciclo da água pode ser associada à formação de gotículas na parede do terrário? A formação das gotículas de água na parede do terrário pode ser associada à formação das gotículas de água no interior das nuvens no ciclo hidrológico, ou seja, essa atividade do terrário que a menina construiu, Rebeca, ela está falando sobre o ciclo da água no ambiente, certo? Então, no item B, pergunta qual é a etapa do ciclo da água? Ela está se referindo à formação de gotículas de água no interior das nuvens, certo? Vamos agora para o item C. Qual é a importância da luz solar para a manutenção do terrário? Qual será a importância da luz solar? Então, a luz solar é utilizada pelas plantas para produzir seu próprio alimento e liberar gás oxigênio. Além disso, o calor proveniente do sol permite que a água presente no terrário evapore, auxiliando na manutenção do ciclo da água no interior do recipiente. Observe que essa experiência que Rebeca realizou, ela conseguiu observar mais de perto todo o ciclo da água, tendo a parte da evaporação, a parte da formação das gotículas de água no interior das nuvens, que são as gotículas de água que se formou na parede do terrário, e assim também como é importante a participação da luz solar, ou seja, do calor, para que aconteça o ciclo hidrológico, ou seja, o ciclo da água. Então, meus amores, vamos agora para a palavra de Deus. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Atenção agora para a nossa agenda. Atividade no módulo 2, nas páginas 236 e 237. Até logo e bons estudos!